Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre sonhos que revelam que você tem um chamado divino para ser líder, para liderar. Você sabia que Deus, Ele mostra para nós se temos um chamado divino para ser líder, para liderar ou não? É impressionante. Deus mostra através dos sonhos. Deus fala através dos sonhos. Se você tem um chamado divino para ser líder ou não. Eu vou te dar cinco sonhos que revelam que você tem um chamado divino para ser líder. Pode ser líder de algum grupo na igreja, líder de alguma igreja ou líder de um ministério, até mesmo líder no trabalho, líder sobre pessoas. É uma liderança. E você tem sentido que Deus te chamou, que você tem um chamado divino como líder. Você tem esse chamado, você sente isso, só que você tem dúvida. Mas hoje, as suas dúvidas irão ser tiradas através desses 5 sonhos que revelam que realmente você tem um chamado divino para liderar. Mas antes, eu quero ler um texto da palavra de Deus para consagrar esse vídeo. Consagrar, ungir, abençoar esse vídeo para que você seja abençoada, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 15, que diz assim: Disse-lhes, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Deus, ele usou um servo dele, chamado Ananias, para falar com Saulo, que seria conhecido como apóstolo Paulo. Deus disse: eu escolhi esse homem, eu escolhi ele para ser uma bênção, para ser um vaso nas minhas mãos. Ou seja, Deus estava escolhendo Paulo para ser líder, para abrir igrejas, liderar estudos bíblicos. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele escreveu muitas epístolas, 13 a 14 epístolas. Metade do Novo Testamento quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Então Deus teve um chamado divino com o apóstolo Paulo para liderar. E eu vou agora te mostrar, através de 5 sonhos, que você tem um chamado divino para liderar, para ser líder. Se você tiver pelo menos um desses 5 sonhos, então você pode ter certeza, você tem um chamado divino para ser líder. Eu sou o pastor José Bispo e esse canal é de interpretações de sonhos. O primeiro sonho que revela que você tem um chamado divino para ser líder é você sonhar com pescando peixe. É impressionante. Mas, pastor, sonhar pescando peixe é chamado divino para ser líder? Sim. Lembra o que Jesus disse para Pedro? Jesus disse: Pedro, você não será mais pescador de peixe, mas será pescador de almas. Então, sonhar pescando peixes, além de significar prosperidade, crescimento, bênção, sucesso, também revela um chamado divino para ser líder. E quem era o líder dos apóstolos? Era o apóstolo Pedro, que era pescador. Então, sempre quando você sonhar
pescando peixes, Deus ele vai te abençoar muito. Só que Deus também tem um chamado divino com você para ser um líder na obra do Senhor Jesus. O segundo sonho que revela que você tem um chamado divino para ser líder é você sonhar dirigindo carreta. Já sonhou dirigindo carreta? Carreta é um veículo pesado que carrega muita coisa que vai beneficiar muita gente. Então, a obra de Deus também não é fácil. A obra de Deus tem um peso muito forte, porque tem unção, tem poder de Deus, tem glória. A obra de Deus tem um peso muito forte, porque é uma batalha espiritual contra as trevas para libertar as almas do pecado e das garras de Satanás. Então, quando você sonha dirigindo carreta, Deus está revelando para você que você tem um chamado divino para ser líder. Liderar um grupo, liderar uma igreja, liderar um ministério, liderar reuniões nas casas, liderar campanhas. É impressionante. Se você tem sonhado com dirigindo carreta, além de ser prosperidade e bênçãos na sua vida, também revela que você tem um chamado divino para liderar, para ser líder. O terceiro sonho que revela que você tem um chamado divino para liderar, antes de eu dar esse terceiro sonho, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de dar um joinha, dê um joinha aí, porque você dando um joinha, esse vídeo vai chegar até outras centenas, milhares, até milhões de pessoas que serão beneficiadas com esse vídeo em aprender os 5 sonhos que revelam o chamado divino para liderar. O terceiro sonho que revela que você tem um chamado divino para ser líder é quando você sonha expulsando demônios. Quando você sonha expulsando demônios e que você consegue expulsar os demônios no teu sonho, representa liderança, autoridade, poder, representa que Deus ele vai começar a te levantar como líder em algum ambiente da tua igreja ou até mesmo na obra de Deus. Deus vai te levantar como líder com autoridade espiritual. Porque quem é líder de algum ambiente, líder de alguma situação, esse líder, ele precisa ter autoridade de Deus, precisa ter poder de Deus. E quando você sonha expulsando demônios e que consegue expulsar demônios, é sinal que Deus ele já vai te usar com a autoridade de Deus. Lembra de Josué? Josué, quando ele assumiu o lugar de Moisés, após a morte de Moisés, o povo disse para Josué, Josué, você será o nosso líder, nós vamos te respeitar, só que Deus tem que estar com você. Ou seja, o povo quis dizer, Josué, você vai ser o nosso líder, só que nós queremos ver a autoridade de Deus na tua vida. Nós queremos ver unção de Deus na tua vida, poder de Deus, milagres. E realmente Deus começou a usar Josué com grande poder e autoridade. O povo respeitou Josué como líder. Então, o terceiro sonho é você sonhar expulsando o demônio. Representa que Deus ele vai te dar autoridade como liderança em algum ambiente da igreja ou em algum ambiente que Deus vai te usar e você vai ensinar pessoas e vai ter autoridade também contra os demônios e expulsar todo o mal da vida das pessoas. Você vai ter autoridade para liderar, para ser líder, para ensinar, para levar pessoas ao reino dos céus. É só se você tiver sonhos expulsando demônios e você conseguir expulsar os demônios nos sonhos. Aí representa que você tem um chamado divino de ser líder. Agora, se você sonha expulsando demônios e não consegue expulsar, então você precisa
buscar a Deus porque alguma coisa está faltando na tua vida. O quarto sonho que revela que você tem um chamado divino para liderar é você sonhar com multidão. Você sonhar com multidão revela que Deus vai te levantar como um obreiro, como um líder de alguma situação em algum ambiente religioso. Deus vai te usar poderosamente. Se você sonhar vendo multidão, sonhar com multidão, pode esperar. Você tem um chamado divino para ser líder de alguma situação religiosa e espiritual. E o quinto e último sonho que revela um chamado divino para liderar é você sonhar pregando a palavra de Deus. Se você sonhar pregando a palavra de Deus, se você sonhar orando por pessoas, se você sonhar com a Bíblia, se você sonhar com igreja, se você sonhar com versículos bíblicos, esse sonho está revelando que você tem um chamado divino de Deus para ser líder, para liderar. Portanto, não tenha medo do que as pessoas vão dizer para você. Confie em Deus, acredite em Deus. Deus é contigo e vai te usar poderosamente. Então tá aí 5 sonhos que revelam um chamado divino na tua vida de ser líder, de liderar. Se inscreva nesse canal, comente nesse vídeo e que Deus possa abençoar a tua vida. Dê um joinha aí, dê um like aí e Deus abençoa.